Olá, você já se perguntou se você tem ansiedade? Já se percebeu experimentando uma angústia sem saber muito bem o que isso significa? Então fica aqui que eu vou explicar, vamos explorar juntos quais são os sintomas da ansiedade, para que você possa entender o que está acontecendo com você em momentos de angústia, de estresse e até mesmo de pânico. Eu sou Suzy Brito e esse canal tem o intuito de levar para você informações relevantes para a sua saúde mental, para o seu bem-estar, principalmente para o seu equilíbrio e para a criação de uma vida plena. Para começar a falar dos sintomas da ansiedade, é muito importante você entender o que é ansiedade. Porque a ansiedade é um mecanismo natural do nosso organismo. Existe para quê? Para nos proteger. A nossa mente ela existe para proteger, para nos manter a salvo. Então a ansiedade, ela é natural, porque ela vem num momento de estresse, que o estresse leve também é saudável, para que a gente possa estar atento, atento ao que vem a seguir, para que a gente possa ter uma curiosidade boa, que é aquela curiosidade que faz com que eu siga em frente, com que eu vá adiante. Por quê? Porque há em mim uma parte que naturalmente vai analisar os perigos que tem ali à frente e vai me sinalizar caso haja ali alguma coisa que possa me fazer mal. Então, esse é um sistema que normalmente vai ativar em nós luta e fuga. Em alguns casos pode até acontecer de ativar uma paralisia, mas não é tão comum, ok? E esse sistema de luta e fuga, ele acontece quando há um perigo iminente. Lá no tempo das cavernas, chegou lá um leão. É um perigo muito grande. O que eu preciso fazer? Eu preciso correr daquele leão. Preciso fugir. Pouco provável que eu vá lutar. Então, o meu corpo, ele vai se ativar naturalmente com mais energia nos braços e nas pernas, né? Que é por isso que a gente chama de luta e fuga, né? Ou eu vou lutar, eu vou correr, então tem mais energia nessa parte para que eu possa ter a ação correta, uma ação alinhada com aquele perigo. Então percebe que a ansiedade, ela é importante, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Se não houvesse ansiedade, a gente não existia aqui, a espécie humana já teria acabado. Então, antes de tudo, eu acho que é assim, essencial entendermos, ansiedade, ela é boa. Porque hoje muito se fala, eu tenho ansiedade, preciso curar a ansiedade. Não, precisamos equilibrar para que a ansiedade trabalhe para o meu bem e não comece, né, o oposto do que a gente vê. A ansiedade me limitando, a ansiedade me impedindo de fazer o que eu quero, de me sentir realizada, de ir adiante, ok? E por que que a gente tem essa ansiedade que é boa se tornando um transtorno? Porque devido a situações traumáticas que todos vivemos, não estou falando aqui de situações traumáticas como abuso, como situações de violência. Eu falo de situações traumáticas que nós vivemos na vida, no nosso dia a dia, na nossa infância. Muitas vezes a nossa percepção em relação a uma situação, aquilo para nós é um trauma. Porque o que é o trauma? É aquilo que eu vivo em desamparo. E não tem como. Por mais que uma pessoa tenha pais amorosos ou responsáveis amorosos, em algum momento ela experimenta algo que ela se sente desamparo. Ah, não é em casa, é na escola, é na rua. Então, viveu uma situação de desamparo, aquilo ali vai ficar registrado como trauma. Acontece que ao longo da nossa vida, todos esses traumas, eles vão sendo registrados no nosso inconsciente, registrados no nosso corpo, no nosso músculo. E pode ser que a gente chegue num momento futuro que tem esses traumas não elaborados e resolvidos, que a gente esteja vivendo uma situação de vida mais estressante, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ou tudo junto, que é como se aquilo fosse demais. Então, algo em nós, ou seja, toda essa situação, ela vai começar a ativar na nossa mente e no nosso sistema nervoso autônomo a informação de que estou em perigo, sabe? A gente ativa como se fosse um modo sobrevivência. E claro que com o que a gente está vivendo hoje no mundo, é muito fácil a gente se perceber no modo sobrevivência. Seja porque é algo real, ou seja porque
Na minha mente, eu já olho e já tenho um medo do futuro, uma angústia de algo que eu acho que pode acontecer ruim. Tudo isso vai ativando esse modo sobrevivência. E se eu estou no modo sobrevivência, eu preciso do quê? Do meu sistema de luta e fuga para me deixar ali pronta para ação. Ok? E isso faz com que a gente, de uma ansiedade saudável, se perceba numa ansiedade angustiante. Angustiante como? A pessoa vai fazer uma palestra, por exemplo, ou ela tem uma apresentação na escola, na faculdade, no trabalho. Para ela aquilo é tão ruim o que ela sente antes, que ela começa a evitar as situações de exposição. Então ela começa a se limitar. O trabalho que ela poderia se desenvolver bem, tem uma boa nota, ela já não vai fazer, porque ela não quer se expor. Um trabalho que ela poderia crescer, evoluir, ela já vai evitar para não se expor, porque aquela ansiedade, aquela angústia é demais para ela. Por isso que é tão importante a gente conhecer a ansiedade e entender. Tem sim tratamento, tem sim como se equilibrar e tem como trazer, como se fosse lá um termostato, né, essa ansiedade para o nível de contribuição e não para um nível de limitação e de angústia. Vou trazer aqui os principais sintomas. Por que principais? Os mais comuns, o que as pessoas no geral relatam quando têm ansiedade. Porque pode acontecer. No geral, uma sensação de perigo iminente. E essa sensação de perigo iminente, ela pode vir como um pensamento que não para, ou aquela coisa, nossa, eu tenho que fazer algo amanhã, eu queria que aquilo passasse logo. Mas por quê? É como se fosse uma pressa, uma inquietação, mas se aquilo passa, eu não preciso mais ficar imaginando aquele 1 milhão de possibilidades de dar errado. Então pode acontecer, você se percebe muito assim, um pensamento mais acelerado, um pensamento mais negativo, isso está relacionado ao sintoma da ansiedade. Tem sintomas que são físicos, lembra que eu falei lá que ela nos prepara para luta e fuga? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou sentir que eu tenho mais energia nas pernas, mais energia nos braços, um pouco menos de energia na parte da cabeça. Então a gente tem a sensação de estar com a mente meio oca, sabe? Ou parece que a cabeça está vazia, né? Tô falando assim numa linguagem bem comum, que é como a gente acaba descrevendo, mas é porque a energia está nas extremidades. E claro que se tiver de fato um perigo ali, né? Se tivesse um leão na minha frente, ótimo que eu esteja preparada para lutar e correr. Agora imagina quando eu sinto isso normal em casa, sentada num barzinho, num trabalho, e de repente o meu corpo, né, tem aquele aumento de adrenalina e eu fico preparada para luta e fuga, porém, na minha mente consciente, eu não percebi nada que justificasse aquilo. Essa que é a grande angústia. Então você tem essa ansiedade que pode ser mais crônica, que a pessoa o tempo todo está com essa sensação, uma ansiedade que pode ser uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, porque vem aquilo assim, parece que é do nada, mas sempre tem um gatilho, porém esse gatilho ele é ativado pelo nosso inconsciente, nem sempre a gente consegue perceber. E tem aquela ansiedade que você sabe que tem, quase uma fobia, como eu falei, falar em público, apresentar, ir no dentista, não sei, medo de agulha. É um medo, mas aquilo, né, por eu ter um medo da agulha, não tenho, né, mas para quem tem, por um medo da agulha, a pessoa vai ter que fazer um exame de sangue, ela já começa a experimentar um quadro de ansiedade porque ela sabe que vai passar por aquilo ali. Tudo isso está dentro da ansiedade, mas é importante a gente entender quais são esses sintomas. Até porque mais à frente nos outros vídeos eu vou explicar e trazer dicas de como que você pode se harmonizar, como que você pode até mesmo assim enganar o cérebro. Modo de dizer, enganar o cérebro porque ele está achando que está em perigo. Tem ferramentas simples, uma delas é a respiração e tem outras que você vai trazendo o seu corpo para um estado de, não digo nem de relaxamento, mas é de centramento, ou um estado de não perigo, podemos dizer assim, né? Porque ele fica ali como se fosse num estado de perigo. Outro sintoma comum é a mão. Ela pode ficar trêmula ou pode ficar muito suada. Os pés podem ficar muito gelados. Se puder, coloque os pés descalços no chão. Isso é até fisiológico. Ele traz um sentimento, uma sensação de segurança para o corpo. Ainda falando sobre os sintomas físicos, como ela aumenta a energia dos músculos, pode acontecer de uma sensação de aperto ou dor no peito.
Inclusive, tem pessoas que vão para o hospital acreditando que estão infartando, e é claro que se você tiver um sintoma desse é importante ir para o hospital, mas considere o quadro como um todo, que mesmo indo para o hospital, você pode estar de fato tendo uma crise de ansiedade. Uma vez eu estava numa emergência com meu filho por uma questão de saúde e tinha um rapaz lá e ele estava super angustiado. Ele batia na porta do médico e voltava. O médico já tinha atendido ele e já tinha explicado: você não está passando mal do coração, esse é sistema nervoso. Eu acredito, pelo que eu vi ali no quadro, que talvez não tenha explicado muito bem para ele o que estava acontecendo. Então a angústia dele não estava passando, porque era só o médico dizendo não é o coração, mas ele sentia aquele aperto e aquela dor no peito. Então, talvez se tivesse uma explicação para ele do que estava acontecendo, por que que ele sentia aquela dor e por que que isso era da ansiedade, que é muito diferente eu falar para você que você está sentindo algo e explicar como que acontece o processo da ansiedade, de eu falar assim, não, isso é coisa do sistema nervoso ou é questão emocional. Porque as pessoas interpretam o quê? Ué, isso é coisa da minha cabeça, eu não estou sentindo. Mas não, você está sentindo. A questão é que a raiz não é um problema físico, ou seja, não era o coração dele que estava tendo alguma situação, um infarto que certamente era o medo dele. A questão dele era, ele estava passando por um processo de uma crise de pânico ali claramente, que estava, né, refletindo fisicamente como uma dor no peito, além de outras coisas, porque ele estava já muito nervoso e já não sabia nem mais nenhum motivo, né? Provavelmente, assim, algo levou ele à ansiedade que levou à dor. Ali ele já estava nervoso porque ele acreditava que estava passando mal, realmente que era algo no coração. A gente não sabe a história de cada um, então ele tinha certamente os motivos dele e não estava bem esclarecido por que que não era. Então é uma coisa comum, sabe? Não é que todo mundo vai sentir. Eu, por exemplo, não tenho dor no peito quando eu tive minhas crises de ansiedade, mas tem pessoas que têm, e é bom que a gente saiba disso. Mas, claro, que dependendo do que a gente vai sentir, é importante a gente ir no médico, até para que o médico fale: não, olha, tá tudo bem com o seu coração, o que você está sentindo é outra coisa da ansiedade. E aí a gente vai tratar a real causa, né? Como afeta essa parte, pode dar também aquela alteração do batimento cardíaco, ele ficar um pouco mais acelerado, ou aquela sensação que parece que a gente fala o coração vai sair pela boca, né? Parece que ele está batendo com mais força. Pode acontecer também a sensação de sufocamento. Algumas pessoas têm enjoo e até vômito, que eu vejo que é mais comum assim em crise. Ou se a pessoa estiver numa crise muito grande, né, de pânico, ansiedade, ou quando é aquela tensão muito grande, por exemplo, eu tinha uma amiga quando ela estava fazendo o concurso, dia antes da prova, ela passava mal. Ela tinha muito enjoo, vomitava, era a forma com que o corpo dela reagia. E claro que se a gente for buscar também, tem uma explicação dentro da fisiologia da ansiedade, por que que isso acontece. Algumas pessoas sentem a inquietação, como eu falei, e ficam muito irritadas, muito impacientes, porque fica como se fosse, quero que as coisas se resolvam logo, quero que isso acabe logo, e isso traz uma irritabilidade e a pessoa começa, assim, não ter paciência com as coisas dela, nem com o outro. E isso pode tender a uma certa agressividade. Não estou falando de agressividade no sentido físico, né, de bater em alguém, mas começa a ter um tom de voz mais agressivo. Tem gente que vai ficando ansiosa e vai mudando a fisionomia, vai ficando mais sério, e daqui a pouco já não fala, já está dando um fora. E é bom a gente entender para perceber, pô, será que quando eu fico ansioso eu faço isso? Porque aí cabe a nós, né, dar uma melhorada e entender, sabe? Nossa, eu estou sentindo que eu estou ficando ansiosa. Vou fazer o quê? Vou buscar alguma ferramenta para entrar no estado de tranquilidade. Tem um sintoma que ele é sintoma, mas ele também pode ser causa, tá? Que é a insônia, dificuldade de dormir. Porque, claro que quem tem ansiedade é muito comum é, perceber isso, né? O peso disso na hora de dormir. Porque deita e na hora que é para relaxar, não relaxa. Começa a mente a pensar, ou então a pessoa nem percebe assim, ah, não sei quais são os pensamentos, mas eu sinto que a minha mente está ligada. Isso é mais comum quando a gente tem uma questão, é assim, algo está me preocupando muito, e aí de noite, aquela hora que a gente deita, a gente sente mais, ou quando é algo próximo, assim, amanhã eu tenho que fazer uma coisa, eu estou mais ansiosa. Tudo bem, um dia a gente até dá conta, né, de não dormir bem e tal. Mas quando a pessoa está numa ansiedade mais crônica, mais a longo prazo, isso é bem complicado. Por quê? Aquela ansiedade vai causar insônia.
tá? Mas por outro lado também, quando a pessoa não tem uma noite de sono saudável, ela tende a desenvolver ansiedade e, se continuar, até mesmo uma depressão. Então, como eu falei, ela é um sintoma, sim, mas ela também pode se tornar a causa de uma ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que tem questões ou dificuldades para dormir, ou uma pessoa que simplesmente tipo, chuta o balde. Ah, vou dormir a hora que eu quiser, não me importa se eu vou ter 7, 8 horas de sono, porque o ideal é que a gente tenha 7 horas de sono, bem dormidos, sendo dentro dessas 7 horas, 2 horas de sono profundo, que é aquele assim, quase coma. E aí a gente tende a ter uma saúde mental e física melhor. Então, nós precisamos do sono. Esse entendimento, acho até que vale a pena buscar conhecer mais, sabe? Quem não dorme bem, seja porque não consegue, ou seja porque não está focando nisso no momento, eu indico que busque conhecer e entender um pouco mais sobre a importância do sono para a sua vida. Afeta a inteligência, afeta a memória, afeta nosso corpo, nossa saúde. Então é bem essencial que a gente tenha uma qualidade de sono, ok? Mas claro que a pessoa que está muito ansiosa, muitas vezes ela não vai dormir bem, e aí fica uma bola de neve. Por isso, entender, compreender o que está causando a sua ansiedade, né? Mais à frente eu vou também tem um vídeo que eu vou falar sobre as causas da ansiedade. Eu já tenho um vídeo que você pode ver sobre a fisiologia da ansiedade para entender melhor o que acontece no seu corpo. E assim, nessa compreensão do que é, de quais são os sintomas, do que causa, de como que eu posso, né, melhorar, o que eu posso fazer para sair desse estado, você vai voltando para aquele patamar ideal da ansiedade, que é a ansiedade que me ajuda a ir adiante e não que me paralisa ou me limita. E fechando, os sintomas mais comuns, tem a tontura, tem pessoas que ficam tontas ou sentem assim que estão zonzas, talvez até aquela coisa da mente vazia pode ser um pouco próxima dessa questão de ficar tonta ou zonza. Inclusive, tem gente que acredita estar, vamos supor, com labirintite, e é lógico que também, assim como a dor no peito, acha que está com labirintite, tem que procurar sim um médico, mas considere dentro do quadro. Aí eu fico tonta quando talvez eu tenha uma coisa importante para resolver, ou algo que eu percebo que me estressa muito, quando eu estou próximo de fazer aquilo, eu sinto tonteira. É mais provável que isso seja um sintoma da ansiedade, não uma labirintite, tá bom? E tem a despersonalização e desrealização. O nome já diz o que é, mas acho importante também a gente entender. É uma sensação de que eu não sou eu, ou de que eu não estou na realidade, sabe? Parece que você está olhando um filme, parece que você está dentro de um sonho. É uma coisa assim que parece que você vai ficando distante. Isso é sintoma de ansiedade. E às vezes a pessoa, uma vez eu dei uma palestra, e a pessoa falou: Nossa, ela não tinha os outros sintomas, mas ela tinha esse. Ela tinha medo até, tipo assim, será que eu tô ficando louca ou será que eu vou desmaiar? Porque ela ia sentindo que ela ia ficando fora daquilo, ela ia vendo como se fosse um filme. Era a maneira que a ansiedade se apresentava para ela. Quando eu era criança, não tinha noção do que era ansiedade e tudo, mas hoje estudando eu lembro, porque eu cheguei uma vez até, eu dava umas apagadas assim, quando era um lugar com muita gente. Que hoje eu entendo também que é um tipo de fobia, né? Quando a gente tem de lugar grande com muita gente. E eu ia, de repente, aquilo ia embora de mim, como se eu ficasse, sabe? Aquilo era totalmente distanciado, porque era justamente essa desrealização, ou seja, sair da realidade. E despersonalização, é como se eu saísse da minha personalidade. Mas eu não saio efetivamente, é uma sensação. É comum, né, mais comum acontecer em crises de ansiedade e de pânico, não tanto numa ansiedade mais mediana ou numa ansiedade crônica. Mas sim é possível, como eu te falei, essa pessoa que se pronunciou, né, ao final da palestra, ela sentia isso como sintoma, ela quase não tinha os outros. Então, esses são os principais sintomas. Eu acredito que essa seja uma grande contribuição para você. E se você conhece alguém que tem ansiedade, ou alguém que apresente esses sintomas e não tenha percebido que isso é ansiedade, não normalize a ansiedade. A não ser que ela seja, como eu falei, a saudável. Mas não normalize, tipo, eu sou mesmo ansiosa, eu não faço isso, não faço aquilo. Não, não é por aí. O caminho é, sim, eu estou num quadro de uma ansiedade que está me desestabilizando,
E eu hoje sei e entendo que é possível voltar para o equilíbrio. E procure ajuda, você não está sozinho. Ajuda pode ser de uma terapia, ajuda pode ser médica, ajuda pode ser de um amigo, pode ser de um livro que te traga informação. Esse vídeo que eu estou fazendo, a intenção é de te ajudar nesse sentido. É claro que assim, dependendo do quadro de ansiedade, é importante um tratamento individual para que a gente ache a causa da sua ansiedade, ok? Mas muitas vezes, só de conhecer, o que para mim foi o que funcionou. Quando eu lembro que eu li um livro que explicava o que estava acontecendo com o corpo no momento de uma crise de pânico. Aquilo me trouxe assim, nossa, uma paz. Porque na época eu ainda tinha crise de pânico, tinha um certo controle, é claro, mas era uma coisa muito ruim, porque a gente pensa que, nossa, agora eu vou ter que viver com isso para sempre. Não, não vai. Tem como a gente equilibrar, né? Mas eu não sabia, mas entender o que estava acontecendo, nossa, foi assim, como eu falei, né? A ansiedade, ela nasce de um sentimento de desamparo, mesmo que você não lembre qual é. E naquele momento que eu li o livro é como se eu me sentisse amparada. Não que eu não tivesse pessoas ao redor, não tivesse uma rede de apoio, eu tive. Mas como aquilo acontecia dentro de mim, o que eu sentia, cara, ninguém consegue acessar o que está aqui dentro, o que está aqui dentro. Por mais que eu fale, que eu explique, eu continuo vivendo. Então, quando eu entendi, foi o primeiro passo assim para eu sentir de que era possível realmente eu sair disso. E espero que esse vídeo contribua para você, contribua no seu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, que é muito importante. E se você gostou, deixa um like e principalmente se inscreva no canal, porque não só você vai ser avisado quando tiver um vídeo novo, mas também o YouTube entende que esse é um assunto relevante e ele vai distribuir para mais pessoas para que elas também tenham acesso, tá bom? Grande beijo.